Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Bens em Pauta. Hoje a nossa conversa é mais direcionada para aquelas famílias que têm a sua atividade pautada na locação de imóveis e que ainda estão pagando muito no imposto de renda em virtude desses bens estarem na pessoa física. Então, se a sua família tem essa atividade, fique aqui conosco até o final, porque você vai receber informações valiosas sobre como você vai pagar menos impostos. Agora são exatamente 19 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. E para você que está aqui conosco, eu peço que participe pelo nosso chat e nos informe se o nosso som está bom, se a nossa imagem está ok. Esse programa é ao vivo e nós queremos que a nossa voz e a nossa imagem cheguem perfeitamente para você. Nos diga também da onde vem o seu boa noite. É um prazer enorme estar conectado contigo e nós queremos saber de que cantinho desse Brasil você também está conectado conosco. E para quem está chegando agora e ainda não conhece o Bens em Pauta, eu quero te dizer que esse é um canal que reuniu os maiores especialistas em holding familiar do sul do país para tratar de assuntos relacionados a holding familiar e planejamento patrimonial. Então, todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui no YouTube, nós temos um encontro marcado com o nosso público, um encontro marcado com você, para você ficar bem informado e saber como proteger o seu patrimônio e a sua família. Principalmente saber como você faz para estar no controle das suas decisões e não deixar que o Estado e o governo decidam por você. Nós vivenciamos diariamente a prática e trazemos ela para você, para sua família e para todas as famílias brasileiras, soluções para suas questões patrimoniais. Através deste espaço, nós trazemos para você um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência com holding familiar. Hoje a nossa conexão começa entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas se expande para todos os estados brasileiros através da sua conexão conosco. Deixa eu dar uma boa noite aos meus colegas. Boa noite, doutora Ângela. Olá, boa noite, doutora Cassiane, doutora Franciele, doutor Luiz. É um prazer enorme estar de volta aqui com vocês. E boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, doutor Luiz. Seja bem-vindo. Boa noite, doutora Cassiane, doutora Franciele, doutora Ângela. É um prazer estar com vocês novamente. Um grande boa noite aos nossos telespectadores aí que estão nos acompanhando neste momento. É um prazer recebê-los aqui hoje. Boa noite, doutora Franciele. Voltou descansada das suas mini-férias? Boa noite, doutora Cassiane. Nossa, sempre bom, né? Férias é bom, nem que seja pequenininho, mas é bom. Super, estou super animada aqui com vocês hoje. Já estava com saudade, né? Final de semana passada não consegui estar presente, mas é muito bom estar com vocês. Boa noite, doutora Ângela. Boa noite, doutor Luiz. É uma honra estar aqui com vocês. Que bom. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro, ao nosso Bens em Pauta. Bom, como eu já adiantei antes, hoje nós vamos falar diretamente com aquelas pessoas, com aquelas famílias que têm na sua atividade a locação de imóveis. Como é a locação de imóveis para pessoa física através do CPF? Qual a tributação que incide aí? O que muda quando essa locação é na pessoa jurídica, dentro de um sistema de planejamento? Qual é a tributação que vai incidir, as vantagens, enfim. Tem uma série de informações muito boas, inclusive com dados reais dos nossos escritórios, para você ver como isso funciona na prática. Então vamos nessa, vamos começar, mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever para que você esteja sempre muito bem informado sobre planejamento patrimonial e holding familiar. Dá o seu like também aqui nesse vídeo, mas esse like não é para nós. Esse like é para que o YouTube entenda que esse assunto é relevante, que esse assunto é importante para as famílias brasileiras. Então, se você puder, dá o seu like aí para nós. Agora sim,
Vamos lá. Doutora Ângela, por favor, nos diga como é uma operacional de locações, quais as suas vantagens, como ela funciona e o que está ocorrendo aí no mercado que se faz parecer que é um bom negócio, mas na realidade não é. Então vamos lá, boa noite a todos. Esse assunto é extremamente importante e é um dos assuntos em que a gente mais conversa com os nossos clientes ou com as pessoas que possuem um patrimônio onde possui renda de locação de aluguéis desses imóveis e que estão em busca de uma solução mais adequada. O que acontece? Vamos ir para a função prática. Quando a gente fala em locação de imóveis, em relação à tributação, nós vamos ter a locação de imóveis, que pode ser a tributação através da pessoa física ou da pessoa jurídica. E quando a gente traz esse assunto para o planejamento patrimonial, para o sistema de holding, nós precisamos ter alguns cuidados, né? E esses cuidados, eles estão relacionados aos objetivos que se quer com esse sistema, e principalmente os benefícios tributários que se tem. É muito comum nós observarmos, né, no nosso dia a dia, aquelas famílias que já constituíram uma possível holding, né, familiar, ou nomeiam empresas com o nome de holding familiar, e, no entanto, quando nós vamos, ou quando nós nos deparamos com esses contratos, nós observamos que eles não são holdings, né? Não é um contrato de uma holding com toda a sua estrutura, e muito menos que se elaborou um planejamento patrimonial e sucessório nesses contratos, que é o que a gente denomina das fake holdings. E essas fake holdings, elas tomaram conta de uma forma muito grande dentro dessa área de planejamento patrimonial nos últimos anos, exatamente por isso, famílias que já possuíam locação de imóveis na pessoa física, angustiados com a reforma tributária e todas as informações que vinham em relação ao aumento de impostos e tudo mais, buscaram, através da constituição de uma pessoa jurídica, de uma empresa, né, instituir um CNPJ com a função ou de administradora de bens próprios, né, ou como imobiliária, compra e venda de imóveis. E muitas vezes não fizeram todo um planejamento patrimonial, né, de qual que é a relevância de se levar isso só para a pessoa jurídica, e principalmente não fizeram um planejamento sucessório em relação à sua empresa, né, à sua holding. O que é importante no primeiro momento, e a gente trabalha muito isso nos nossos canais de informação. Se você já possui um contrato em que você entende ou que você percebe que ou você constituiu para ser uma holding, que busque uma orientação de um profissional para verificar se esse contrato está adequado, né? O que acontece? Para que ele já esteja num formato de planejamento patrimonial, ele precisa ter cláusulas específicas, que nós já trabalhamos há um tempo atrás, né, que são as cláusulas de proteção e segurança que o sistema oferece, mas principalmente que foi realizada a doação. Olha só que interessante, quando eu me deparo com esses tipos de contratos, a primeira pergunta que eu faço a essas famílias, né, ou ao patriarca e matriarca, aos donos dos bens, é se eles pagaram o ITCMD. E muitas vezes eles falam, não paguei nenhum imposto, né? Só paguei o ITBI porque é uma imobiliária ou é uma administradora e eu não recebi a imunidade do ITBI. Mas eu não paguei ITCMD. E eles acreditam que já fizeram todo um sistema e não vão passar futuramente pelo inventário. Então, esse é um ponto fundamental, é o diagnóstico dessa alteração no sentido de passar os bens da pessoa física para a jurídica, considerando um ganho tributário em aluguéis, em locação. Mas, depois dessa análise, nós precisamos entender aqui no nosso contexto quais são as vantagens para aquelas famílias, para aquelas pessoas que possuem imóveis de locação, que ganham renda de locação de imóveis,
qual é a vantagem para essas pessoas em constituir um sistema de planejamento patrimonial, uma verdadeira holding, né? E o que ela vai estar prevendo em termos de tributação. Então, nós podemos pontuar aqui essas 4 grandes vantagens e depois eu vou passar para o Dr. Luiz e, consequentemente, para os colegas explicarem detalhadamente isso. Mas a grande vantagem é tributar, certo? Então, uma das grandes vantagens é a tributária, porque há uma redução considerável em relação ao pagamento de impostos. Segundo, a organização societária. Quando esses imóveis estão organizados em uma sociedade empresarial, há inúmeras formas de organizar isso, tanto para a gestão e controle desses imóveis, quanto para a organização sucessória, que é aí a nossa terceira via aqui de vantagens quando se está num sistema de planejamento patrimonial. E, por fim, a proteção que todo o sistema oferece, né? A proteção contra terceiros, principalmente genros, noras, futuros cônjuges, e também alguns casos excepcionais de ações, né? Então, eu vou passar agora a palavra para o Dr. Luiz, em que ele vai explicar para nós como é que funciona exatamente essa questão da tributação da pessoa física para a pessoa jurídica em um sistema de holding, né, patrimonial, focado na locação de imóveis. Dr. Luiz. Pois não, como a gente todos sabem, né, os rendimentos, então, provenientes de aluguéis, eles são tributados pelo imposto de renda, né, seguindo a tabela progressiva, que é mensal, né, do imposto de renda, né, e ela tem uma variação com o valor recebido tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Nós começamos, então, pela tabela da pessoa física, né? Essa tabela, ela traz uma isenção de o valor até R$ 1.903,98 está isento da incidência do imposto de renda na pessoa física, quando é declarada pela pessoa física. Mas a partir de R$ 1.903,99 a R$ 2.826,65 passa a incidir uma alíquota de 7,5%, né, sobre o valor dos aluguéis recebidos. De R$ 2.826,66 a R$ 3.751,05 passa para 15% essa alíquota. E vai progredindo. Daí de R$ 3.751 a R$ 4.664, ela já vai para 22,5%, e acima de R$ 4.644,68, essa alíquota ela atinge o topo, ou seja, ela chega a 27,5%. Né? Então, esse imposto aí, se a pessoa recebe, por exemplo, esses aluguéis da pessoa física, ele vai ter que ser recolhido, né, pelo locador, que é o dono do imóvel, por meio do chamado carnê-leão, e pago mensalmente até o 5º dia útil do mês subsequente ao fato gerador, ou seja, a partir do mês seguinte ao que venceu, né? Bom, mas também tem na pessoa jurídica também, tem uma forma de receber na pessoa jurídica que é bastante interessante, né? E aí o regime tributário, então, da pessoa jurídica, o mais adotado por quem decide receber o pagamento dos seus aluguéis na pessoa jurídica, é o chamado lucro presumido. Então, nós temos uma variação dessas alíquotas, e aí não é só o imposto de renda que incide, né? Então, ele vai ser um percentual, uma alíquota de 4,80%, né, sobre o valor do aluguel recebido. Ele ainda incide o PIS, né, 0,65%, né, sobre o valor do aluguel, contribuição social, né, a COFINS, para a Seguridade Social, 3%, e contribuição social sobre o lucro líquido, de 2,88%. O somatório de tudo isso dá um percentual de 11,33%. Percebam que já diminuiu bastante, né? De 27,5% já caiu para menos da metade, né? Veio para 11,33%. O que acontece? Nós vamos fazer, então, um demonstrativo agora, né, de um caso prático aqui que nós tivemos no escritório. Né? A diferença, né, entre o imposto de renda recolhido na pessoa física, nos aluguéis, né, e na pessoa jurídica. E aí vocês vão perceber a diferença de aluguéis. Vamos pegar aqui a base de cálculo. Interessante, eu acabei esquecendo de dizer, né? A partir de 5 mil e alguma coisa ali, né? Já vale a pena criar
a pessoa jurídica para receber os aluguéis na pessoa jurídica, porque já começa a ter uma economia. Quanto maior a renda oferida com aluguéis, muito mais vantajoso receber na pessoa jurídica. Então, nós vamos demonstrar aqui nesse cálculo que está na tela, o imposto de renda de 27,5% ali, naquele valor ali de 21.700, ele vai corresponder a 5.967,50 ao mês. Tá? Já quando está na pessoa jurídica, que cai para 11,33% ao mês, ele já reduz para 2.458,61, ou seja, menos da metade do valor. Se nós pegarmos esses valores e multiplicarmos 12 meses, na pessoa física, esse cliente estaria pagando R$ 71.610 ao ano. Enquanto que na pessoa jurídica, em um ano, esse valor cai para R$ 29.503,32. Então, percebam a diferença de 71.610 para 29.503. Isso representa uma economia em 12 meses para esse cliente de 42.106,68. Então, nós fizemos sempre esse comparativo para que o cliente perceba, né, que a holding dele vai sair, no final das contas, em 15 meses, ele praticamente ganhou a holding, né, só com o desconto do imposto de renda que ele teve, com o abatimento do imposto de renda. Ou seja, essa holding aqui, em 15 meses, ela já trouxe... O cliente já saiu de graça para ele praticamente, porque é como se ele não tivesse tido que tirar dinheiro do bolso, ele apenas economizou no imposto de renda que ele pagava, né? Então, eu vou passar então a palavra de volta, né, que eu acho que é isso, se não houver nenhuma pergunta no chat, eu acho que não, né, e aí as colegas vão complementar aí o assunto, né? Olha só, eu vou pegar a palavra novamente, doutor Luiz, porque esse seu caso, como as coisas são coincidentes, né? Esse seu caso é muito parecido com em que nós trabalhamos esse sábado passado, exatamente sobre isso. A família, ela recebia, anualmente, ela pagava, né? Ela recebia essa questão... Pode voltar só ali um pouquinho, Cassiane, na tabela do doutor Luiz? Ela pagava anualmente, a minha pagava 71 mil, parecidíssima com a sua. E aí, quando a gente apresentou o cálculo em relação a ela levar esses imóveis para a pessoa jurídica, e eles estão nessa tributação na pessoa física há mais de 10 anos, doutor Luiz. Meu Deus. Então, assim, é um tempo muito significativo de algo que não precisava estar perdendo, né, monetariamente dentro dessa família. E com os cálculos que a gente fez, nós conseguiríamos fazer com que eles pagassem anualmente, né, 43 mil. E é exatamente isso que o doutor colocou, é muito parecido, né? As famílias que possuem patrimônio, elas acabam, quando chegam nesse patamar, ficando próximas. E a redução é muito significativa, né? E aí eu até brinquei com eles assim, meu Deus, é muito valor, é um valor muito expressivo, né? Daria para fazer uma viagem por ano muito bem feita com esse valor, ou investir nos próprios imóveis, ou investir em outros imóveis em relação a esse valor. Então, é muito significativo e, muitas vezes, as famílias só se dão conta quando colocam no papel, quando é feito o cálculo, né? Verdade. Só para complementar, então, aproveitando a deixa, um detalhe, né? Mas só que, como bem falou a doutora Ângela lá na introdução, não é simplesmente pegar os imóveis, transferir para uma pessoa jurídica e começar a cobrar aluguéis assim na pessoa jurídica. Por quê? Porque o artigo 156 lá da Constituição Federal, ele fala o seguinte, que se você transferir imóveis para uma pessoa jurídica nos primeiros 3 anos e começar a cobrar aluguéis ali, você vai pagar o ITBI. No nosso caso aqui, que nós trabalhamos com a Hold, que é um sistema complexo, mais amplo, não tem disso. Nós vamos transferir esses imóveis, sim, para uma pessoa jurídica, que nós vamos chamar de célula-cofre, mas, paralelamente, nós vamos criar a chamada célula operacional, que é onde eu mostrei esse cálculo aqui, para que essas duas empresas, elas atuem, no caso, conjuntamente, e a operacional vai ser uma prestadora de serviço para essa célula-cofre. Então, não vai haver incidência de ITBI, que é o que preocupa. Esse cliente aqui, no caso, ele teria que pagar 240 mil só de ITBI. Nós estávamos calculando que a alíquota seria de 4% no município onde ele reside. Então, não, essa alíquota não vai incidir.
ITBI. Por quê? Porque nós não vamos alugar os imóveis na célula cofre. Né? Então, essa é a grande diferença. Eu tenho me deparado com vários colegas, vários contadores, inclusive, que me procuram, e eles sempre dizem, mas vai haver o ITBI, vai ser uma fortuna de ITBI. Eu digo, não, no nosso caso não tem nada disso, porque nós não vamos locar os imóveis na pessoa jurídica célula cofre, mas sim na célula operacional. Aí essas duas vão se comunicar, e quem vai fazer a administração desses bens, vai fazer pintura, vai pagar o IPTU, vai fazer todo o pagamento de imposto de renda, quem vai pagar é a célula operacional, ou seja, não se contamina o sistema, para que não haja incidência do ITBI lá, que é paulada, né? É caro. Então, tem que sempre fazer essa diferença. E como bem colocou a doutora Ângela, se eu simplesmente pegar os imóveis e transferir para a célula cofre e alugar ali, eu não estou tendo uma hold, eu estou tendo uma fake hold. Quer dizer, isso aí não vai evitar inventário nem nada. E justamente nessa célula operacional, nós vamos fazer todo um planejamento sucessório. Essas cotas dessa empresa já vão ser automaticamente transferidas para os herdeiros, só que quem vai ficar com o controle disso, enquanto um deles estiver vivo, são os titulares do patrimônio, ou seja, pai e mãe. São eles que vão controlar todo o sistema. Então, enquanto um deles estiver vivo, ninguém vende nada, ninguém aluga, e quem recebe são os pais, são os titulares do patrimônio. Então, isso a gente sempre, quando conversa com as pessoas, diz, tá, mas é assim. Eu digo, aí é que está a economia, porque senão você não vai ter economia nenhuma, você vai pagar uma fortuna de ITBI para quê? Se você pode evitar isso, né? Então, são essas diferenças aqui entre uma fake holding e uma holding, né? E uma coisa que está muito evidente, né, a holding, ela tem os seus benefícios também hoje, né, no dia de hoje, porque às vezes as pessoas só ouvem na questão ali, no futuro, evitar um inventário, né, na questão de um planejamento sucessório. Não, a gente consegue, por que é tão importante passar pelas etapas que a gente sempre está falando aqui, sessão de viabilidade, croquis estrutural, por quê? É ali que a pessoa vai ter toda essa visão de tudo isso que foi demonstrado. Quais são os benefícios que ela vai ter hoje? Tem benefícios também ou só meus sucessores? Será que com o benefício que eu tenho hoje, que tem disponível na lei, o que ela me autoriza a fazer, o que está ali, será que eu consigo ter economia e trazer isso em favor da minha família hoje, não só lá no futuro? E claro, como bem dito pelo doutor Luiz e a doutora Ângela aqui, quando bem feito esse planejamento, por isso que a gente fala, a holding é um sistema. Então, não é simplesmente abrir uma pejotização do seu imóvel. Se você só pejotiza, você vai ter ITBI incidente, você não tem planejamento efetuado, e é onde entra a tal da fake holding, né? Então, nós precisamos sempre estar em alerta com isso. E como vocês mesmos falaram, eu já presenciei também aqui de grandes clientes com grandes patrimônios, e eles acabam, você vai ver aquilo que a doutora Ângela falou, tem simplesmente uma PJ, alguns bens ali, essa pessoa nem quer trazer tudo porque ela tem medo da incidência de ITBI, mas por quê? Não foi feito um planejamento adequado, né? Um planejamento certinho. Então, isso daqui é mais uma prova do que a hold ela pode trazer de benefício imediato, né? Então, esse é mais um hoje, a gente trouxe aqui mais um itemzinho aí, a questão aí da locação, quem tem bens locados aí na pessoa física, né? Então, ela consegue, aí tem mais esse benefício da hold, mais um benefício que vai estar à disposição da sua família. É verdade. E uma coisa que a gente precisa deixar muito claro, que as pessoas confundem muito, é que a gente trata do sistema de holding, não de uma simples pejotização. E quando a gente começa a falar de uma operacional, as pessoas têm o hábito de considerar uma imobiliária. E não é o caso de ser uma imobiliária, porque não vai estar administrando bens em nome de terceiro, né? Não vai estar administrando os bens próprios, porque os bens próprios vão estar separados. Ela é simplesmente quem vai administrar, não é isso? Então, não precisa ter o registro no Cresci. Não precisa ter o registro no Cresci. Ela não vai estar envolvendo nada em relação a terceiros. É uma administração daquele patrimônio que faz parte do sistema. Como o doutor Luiz colocou, se faz o sistema e em paralelo a ele, para afastar o risco da atividade, está operacional.
Então, a gente precisa falar sobre isso também, porque para a gente é mais prático, é mais simplificado tratar dessas questões, mas as pessoas, elas não têm esse conhecimento mais minucioso, então se equipara tudo, né? O CNPJ, uma simples CNPJização e a questão da imobiliária. E não é isso. Porque senão não tem todos os benefícios que foi falado ali no início, né? Principalmente a questão da proteção. Exato. E aí entra um ponto fundamental, pegando o gancho dos colegas, e até mesmo quando o Luiz falou, né? É por isso que a gente fala muito em diferentes formas de visualizar esse planejamento, né? Então, nós que estudamos há muitos anos essa temática, estamos em constante aprimoramento, a gente separa muito o que é uma simples pejotização, como a Franciele colocou, e que a gente acaba vendo que, infelizmente, é comum ainda nessa prática, de um sistema real de holding familiar, né, ou de holding empresarial. E nesse sentido, quando a gente fala na gestão de imóveis, de bens imóveis, de ganho, né, de lucro em relação a esse gerenciamento de imóveis, quem tem mais, quanto mais volume patrimonial se tem, mais a carga tributária é incidente quando está na pessoa física. Então, o que se busca com o sistema é que essas famílias que construíram esse patrimônio ao longo do tempo e hoje possuem uma renda que a gente considera como alta em locação, façam isso de uma forma correta dentro de uma operacional de locação. No entanto, é preciso que essa operacional de locação ela esteja integrada num sistema de planejamento sucessório, porque estando dentro de um planejamento sucessório, a sucessão pode ocorrer de imediato ou a um longo e futuro, né? Mas a família já vai estar resguardada de outros tipos de tributação que acabam levando grande parte do patrimônio. E que, se tivesse na pessoa física, levaria muito mais. Né? Porque se deixou de economizar muitos anos estando numa gestão apropriada de operacional de locação. E, para terminar minha fala, pegando novamente o gancho do Dr. Luiz, quando o Dr. Luiz pontuou a cobrança do ITBI, esse é um assunto interessantíssimo e que eu sugiro aos colegas que a gente traga ele na semana que vem, tá? Porque ele está em pauta, assim, fortemente nessas últimas semanas. E o que acontece? E aí, doutor Luiz, eu faço uma colocação e gostaria que o senhor pontuasse se eu estiver errada, tá? Mesmo que essa família opte por constituir apenas uma empresa cofre, né? E inserir todos os imóveis lá, e não queira fazer uma sistemática de uma operacional, mesmo ela pagando esse ITBI, a vantagem que ela vai ter tributária da economia de todos os anos, né? A diminuição do imposto de renda, e já a sucessão familiar compensa e muito, né, doutor? Com toda certeza. E eu estava pensando agora, até vi ali no WhatsApp, alguém me perguntando, né? E já recebi muitas consultas sobre isso, né? Ah, tá, mas eu já constituí essa empresa, eu já coloquei meus bens lá dentro, paguei uma grana de TBI, e o que eu tenho que fazer agora? Eu digo, bom, agora você pode dar continuidade e fazer a tua holding, realmente, constituir a tua holding. Né? A gente pode seguir, né, os demais passos que a gente costuma fazer, né? O sistema ali que a gente costuma instituir, né? E você vai ter um planejamento sucessório já nessa célula operacional que nós vamos criar, né? Assim como nas demais células, se houver outros imóveis, né, que não sejam de locação. Então, facilita bastante também. Mas o importante é terminar o sistema, é concluir o sistema, para evitar justamente o inventário, né? Que as pessoas acham que com aquilo elas já estão livres, já estamos livres. Não. O que vai acontecer? Na falta dos titulares, vai ter que haver o quê? Uma dissolução parcial dessa sociedade, com apuração de haveres, dependendo, vai ter que ser feita uma perícia. Isso aí custa caro no judiciário, né? Porque tem que ser feito no judiciário. Enquanto que no sistema de holding que nós implementamos, não vai ter o inventário para começar, né? Então já é uma grande economia, quer dizer, não vai haver essa necessidade de dissolver parcialmente essa empresa, ou totalmente, né, conforme a situação, né, e a apuração de haveres, porque as cotas já vão estar destinadas aos herdeiros. Né? Então, é justamente aquilo que nós chamamos de gatilho, né,
O gatilho justamente é o evento morte, quando falecem os titulares do patrimônio, automaticamente os herdeiros aí tomam posse em definitivo daí dos bens, né, da propriedade, da posse dos bens que até então não era deles, né. Então, por isso, esse sistema ele vai funcionar também, é perfeitamente, digamos assim, possível fazer a conclusão desse sistema em cima daquilo que já tinha sido iniciado, né. Infelizmente, aqueles que iniciaram lá já pagaram o ITBI, que nós não, no nosso caso, assim, quando a gente constitui a holding completa, ela não tem essa incidência de ITBI, né. E além disso, a pessoa vai estar declarando, né? Vai estar fazendo os recolhimentos dos impostos e não vai estar sonegando, porque muitas pessoas acabam sonegando em virtude desses altos valores que é preciso declarar, né? Porque 27,5 é bastante, é puxado, né? Mais alguma coisa, doutora? Eu já vi, doutora Cassiane, eu procurado com um cliente justamente nesse sentido. Ele falou, está tudo no meu CPF, mas eu não estou declarando, e eu quero regularizar isso, né? Então, essa é uma forma aí da pessoa regularizar pagando um tributo bem mais baixo, né? Uma vantagem além, né? Que vai além dessa questão da tributação. Só para ilustrar, doutoras, eu não faz cerca de uns 2 ou 3 meses, eu recebi uma consulta de um cliente que tem um apartamento lá em Porto Alegre. E esse apartamento, ele constituiu na época, não é nem holding, tá? Agora quando ele começou a falar, eu já vi do que se tratava. Ele recebeu uma notificação da prefeitura lá de Porto Alegre e uma multa, cobrando o ITBI atrasado, né, que ele não tinha recolhido. E por quê? Pelo detalhe seguinte, ele tinha um filho que estudava lá em Porto Alegre, o filho se formou e foi embora, ele alugou aquele imóvel, só que não tinha passado os 3 anos ainda, desde a integralização desse imóvel, desse apartamento, na pessoa jurídica. O município foi lá, descobriu, pimba, ITBI, mais multa, e aí ele me liga apavorado, tu que trabalha com esse negócio, me ajuda e tal, eu digo, olha, infelizmente não tem o que fazer, não. Vai lá e faz o parcelamento do teu débito e paga, que não tem milagre. Está dentro da lei, a Constituição é bem clara, né? Ela diz que nos primeiros 3 anos você não pode alugar em nome dessa pessoa jurídica, e aí não tem como fugir, a lei é clara, e infelizmente tu vai ter que fazer o parcelamento e pagar o débito e não tem o que fazer. Então vejam como é que funciona a coisa, né? Então, não se sabe como é que a prefeitura descobriu isso, talvez o locatário talvez tenha mencionado alguma coisa lá e tal, e acabaram pegando, né? Então, tem que regularizar. Tem que ficar de olho, né? Tem que ficar dentro da lei. E depois dessas colocações maravilhosas e pontuais, eu quero dizer mais uma vez que é por isso que o Bens em Pauta existe. Através dele, nós queremos trazer esse tipo de informação para quem nos assiste. Que seja prática, que seja útil, que você possa... que você consiga perceber que o que nós trazemos aqui vai mudar o seu dia a dia e vai fazer diferença na sua vida. Não só uma diferença financeira, né? Muitas famílias, como nós estávamos falando, têm as suas atividades na alocação de imóveis. Então, existe um alto valor para recolhimento de imposto de renda, aí, como a gente conseguiu ver nas planilhas que o doutor Luiz explanou. E muitas dessas famílias, como nós estávamos falando, não declaram, por razões óbvias, né? Do tanto que fica na mão do governo, porque 27,5% é muito puxado para quem vive dessa atividade. Quem tem muitos imóveis, gira muito dinheiro em razão da alocação, realmente é muito puxado. E tem muitas famílias, como é o caso do cliente que procurou a doutora Franciele, que adorariam regularizar as suas situações, fazer as declarações por um valor menor. E nesse sistema a gente viu o quanto é possível reduzir. Então, de 27,5 para 11,33, isso é uma diferença gritante. Então, existe essa possibilidade e o pessoal que está nos assistindo pode ver isso agora. E agora, se essa era a sua situação, você já sabe que não precisa mais ser assim, não precisa ficar na informalidade. Você já pode colocar sua cabeça no travesseiro e dormir descansado.
porque você sabe que tem uma forma de resolver o seu problema e declarar tudo certinho, de fato, como você recebe e fazer tudo direitinho. O que você não pode fazer é saber de tudo isso que nós falamos aqui hoje e não tirar proveito dessa informação, deixar para lá, deixar para depois. Aí pode ser tarde demais, aí não adianta chorar sobre o leite derramado. Não é isso, doutores? Exatamente. Exatamente, né? Doutores, mais uma vez foi uma honra e um privilégio dividir esse espaço com vocês. Fica o nosso convite para o nosso próximo encontro na terça-feira da semana que vem, às 19 horas. E se você está chegando agora, não deixe de se inscrever no nosso canal e assistir as nossas lives passadas, porque lá tem muita informação que você precisa saber. Se você conhece alguém que tem imóveis locados, compartilhe esse vídeo com ela, porque talvez essa pessoa não tenha conhecimento de que ela pode ter uma vantagem tributária bem considerável com uma operacional de locações no seu sistema de holding familiar. E se você tiver alguma dúvida, por favor, nos envie, porque aqui a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e ela pode virar pauta aqui no nosso encontro. Pode virar ou não pode, doutores? Pode, né? Pode. Aceitamos sugestões também. Então, pessoal, um grande abraço, um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite a todos. Foi uma ótima noite, hein? Foi mesmo.